Oi, oitavo ano, tudo bem? Que saudade que eu estava de vocês, que saudade desses momentos de aula. Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, se cuidando, seguindo as recomendações direitinho, para que em breve a gente possa estar junto de novo dentro da sala de aula. Enquanto isso não acontece, a gente tem agora um grande desafio pela frente, que são as aulas não presenciais, que são essas aulas à distância, que nós vamos começar hoje com videoaulas, tudo mais, certo? Então, vamos lá? Vamos continuar no nosso conteúdo? Vamos voltar para a nossa aprendizagem? Então, peguem caderno, peguem o MD, vamos começar? Retomando a nossa rotina, cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, coloquem a data de hoje, mês de abril 2020. E agora? Conteúdo. Qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar? Nós vamos iniciar agora um conteúdo que vocês queriam muito vê-lo desde o começo do ano, que é o sistema reprodutor. Em específico, nessa aula, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. Qual a habilidade que a gente vai desenvolver com isso? Conhecer as estruturas que formam o SRF, Sistema Reprodutor Feminino. Página 47 e 48 do MD de vocês, para vocês acompanharem, beleza? Então, vocês queriam muito falar sobre esse assunto desde o começo, né? Falar sobre o sistema reprodutor. Nós começamos a reprodução, falamos da reprodução das plantas, vocês apresentaram alguns seminários do sistema reprodutor dos animais, de alguns outros animais que não eram a espécie humana, certo? Falamos de fecundação, falamos de fertilização in vitro, falamos de como nasce um bebê, quantos meses dura uma gestação e tudo mais. E agora a gente vai entrar numa parte bem científica de compreender o que forma, com as estruturas que tem um sistema reprodutor feminino e quais as estruturas que compõem um sistema reprodutor masculino. Então, não é uma aula de sexologia, é uma aula de ciências com conteúdo científico de sistema reprodutor, onde a gente vai conhecer estruturas que formam, nomes científicos, para que servem cada uma dessas estruturas, certo? Então, peço muita maturidade de vocês para que a gente consiga compreender e avançar bem nesse conteúdo, que é um conteúdo muito importante, certo? Então, eu vou trazer vocês para mais perto da tela do computador para que vocês possam ir acompanhando as imagens enquanto eu vou fazendo a explicação, certo, pessoal? Então, trouxe vocês aqui bem pertinho da tela para que vocês possam ir acompanhando aqui na imagem o que a gente vai falar e quais são as estruturas, certo? Então, nessa primeira imagem que está lá na página 47 do livro de vocês, vocês vão conseguir observar um corte, certo? Que é uma vista lateral do que forma o sistema reprodutor de uma mulher. Então, ovários, tubas uterinas, útero, vagina, clítoris, lábio menor e lábio maior. Então, essas são as estruturas basicamente que formam essa estrutura do sistema reprodutor da mulher, certo? Uma imagem mais fácil da gente entender numa visualização frontal, certo? Então, vagina, útero, ovários, tubas uterinas. Algumas outras partes que estavam ali em cima, como os lábios, não aparecem, mas nessa aqui a gente consegue compreender melhor esse procedimento de como é composto, certo? Então, o sistema reprodutor feminino, ele é dividido em duas partes. Externo, então, o que compõe um sistema externo? Então, lábios menores, lábios maiores, clítoris e vagina compõem o que a gente chama de parte ou órgãos externos, que estão para fora, que são visíveis dentro do sistema genital feminino. E aí, a gente tem o que a gente chama de interno, que vão ser os ovários, as tubas uterinas e o útero, certo? Que é aquilo que está dentro da mulher, que não é visível a olho nu. Então, para que serve o que compõe cada uma dessas estruturas? Então, o sistema começa lá com os lábios maiores e menores. Lábio maior é a estrutura mais externa e lábio menor é a estrutura mais interna. Qual a função desses tecidos? Somente uma, proteger o clítoris. Então, o clítoris e a vagina, eles são protegidos pelo lábio menor e pelo lábio maior. Essa é a função deles. Qual a função do clítoris? O clítoris ele é um órgão que é cheio de vasos sanguíneos. E por isso ele é o que a gente chama de órgão do prazer, órgão sensível, porque essas veias que tem ali permitem que a mulher sinta prazer. Entenderam? Então, o que deixa a mulher com prazer é o clítoris. Então, o clítoris, por ser essa célula, esse órgão todo inervado,
ele tem essa função de causar o prazer na mulher. Depois do clítoris, a gente tem a vagina. A vagina, ela é um canal comum para o sistema reprodutor e para o sistema excretor, que daí a gente vai ver mais para frente. Mas qual é a função da vagina? Ligar a abertura lá que a mulher tem até os canais mais internos. Então, a vagina é quem faz essa ligação entre o interno e o externo. Certo até aí? Depois disso, o que a gente vai ver? Que nós temos os ovários. O que são os ovários? Os ovários são as estruturas onde as mulheres vão produzir os óvulos, certo? Os óvulos e todos os hormônios sexuais. Então a gente vai saber e vai ver mais pra frente que a reprodução ela envolve diversos hormônios. A gente viu isso quando a gente falou de fecundação, de gestação, dos hormônios que estão no corpo da mulher. Então é dentro do ovário que vai ser produzido o óvulo, certo? E também é dentro do ovário que vão ser produzidos os hormônios que a mulher possui, certo? Tranquilo até aí? Dos ovários, os óvulos vão sair pela tuba uterina. Então, qual a função da tuba uterina? Levar os óvulos do ovário até o útero. É na tuba uterina que vai acontecer a fecundação. Lembram que a gente já falou sobre isso? É aqui na tuba uterina que o óvulo vai se encontrar com o espermatozoide. Aqui vai acontecer, então, a fecundação, onde vai se juntar o óvulo com o espermatozoide. Tranquilo até aí? Espero que esteja dando para entender bem. Ao chegar, então, vão continuar vindo, depois de fecundado, até o útero, e é no útero que vai se desenvolver o bebê depois dentro do período de gestação, que é aquilo que a gente já viu, certo? Então, o útero ele tem essa função de se preparar todos os meses para receber um óvulo fecundado e gerar um bebê. Quando não acontece, quando o óvulo vem, não tem um espermatozoide, o útero vai entender que tudo que ele fez foi desnecessário e ele então vai descamar as suas paredes em forma de sangue e vai gerar o que a gente chama de menstruação, que acontece uma vez a cada 28 dias, certo? Então, para a gente concluir, o que é importante a gente saber dessa parte, o que é importante a gente não pode sair com essa dúvida da aula de hoje. O sistema reprodutor feminino, ele é composto de órgãos que são internos, ou seja, ficam dentro da mulher, e órgãos que são externos, ou seja, eles são órgãos aparentes, visíveis, certo? Então, externos, o que a gente vai ter? Lábios menores e maiores, que vão ter função de proteção para o clitóris, ou clítoris, tanto faz a pronúncia. O que é o clítoris? É aquele que vai fazer, permitir, na realidade, né, o prazer para a mulher dentro de uma relação sexual. Porque ele é um órgão que é todo inervado, rico em veias, então isso permite que a mulher tenha as sensações de prazer em uma relação sexual. E por fim, a vagina, que ela é o órgão, que ela é a abertura, que como eu disse é comum ao excretor e ao reprodutor e vai ligar os órgãos externos aos órgãos internos. No internos vamos ter então útero, onde vai se desenvolver o bebê ou que vai se descamar para gerar menstruação, ovários, que vão produzir os óvulos todos os meses com constância, e tubas uterinas, que vai ser onde vai acontecer a fecundação e vai levar esse óvulo do ovário até o útero, onde vai se desenvolver o bebê. Certo? Então, isso é o essencial para a gente compreender o que compõe e o que forma esse sistema reprodutor feminino. Então, por que uma mulher pode se reproduzir? Porque ela tem todos esses órgãos. Por que a mulher consegue ter uma relação sexual? Porque ela tem todos esses órgãos funcionando bem, entendeu? Então, isso compõe todo o sistema reprodutor do corpo de uma mulher. Beleza? Então, espero que tenham compreendido bem. Essa primeira aula foi para a gente entender essas partes do que compõe bem certinho o que compõe cada órgão, que compõe esse sistema e qual a função de cada órgão dentro desse sistema para que a gente possa entender bem. Na próxima aula, a gente vai ver daí o que compõe o sistema masculino e como que funciona, qual o funcionamento. Até o sistema masculino ele é um pouco mais complexo, ele tem um pouco mais de estruturas do que o sistema feminino. Beleza?
Então, deem uma lida no livro lá, então, página 47 e página 48, para ver se não vai ficar nenhuma dúvida de vez. Certo? Ficou alguma dúvida? Manda mensagem no WhatsApp aí da escola, o pedagógico vai entrar em contato com a gente, a Carla, a Dani estão à disposição. Elas mandam a dúvida, eu tiro a dúvida e retorno para vocês para que a gente consiga ir avançando aos pouquinhos no conteúdo, certo? Então, vou pedir para vocês, né? Eu estou até com o livro aberto aqui na tela, onde vocês acompanharam ali. Leiam, grifem bem direitinho ali cada uma das estruturas e compreendam bem para a gente conseguir zerar as dúvidas, beleza? Tô com bastante saudade de vocês, então um forte abraço e até a nossa próxima aula, meus queridos.